El éxito de un país como Brasil es éxito también para América Latina, que pienso que estamos llamados a integrar un día. Quizás Brasil necesite menos la integración de otros países pequeños, pero para Brasil, a pesar de su tamaño, de su dimensión y de su población, se vería extraordinariamente beneficiado por la integración en América Latina. Defendemos la idea de la integración, esperamos que un día sea realidad. Entre otras cosas, cuando tenemos otra alternativa histórica y cuando hablamos de una América Latina unida y integrada, pensamos en Brasil. No concebimos el éxito de América Latina sin el éxito de Brasil, no concebimos el desarrollo de América Latina sin el desarrollo de Brasil, y no concebimos la integración de América Latina sin la integración de Brasil dentro de América Latina. Eu gostaria de saudar todos os companheiros que comparecem a esse encontro, que eu particularmente presencio uma reunião da importância dessa realizada no Brasil, juntando setores extremamente importantes dos partidos democráticos e de esquerda do nosso continente. Nós iremos discutir, como primeiro ponto, as alterações na ordem internacional e o seu significado para a América Latina e Caribe. Depois iremos discutir balanço das lutas pela democracia e pelo socialismo na América Latina e Caribe. Depois iremos discutir problemas estratégicos da luta pelo socialismo na América Latina e Caribe. Iremos a melhor fórmula pela qual iremos tirar algumas conclusões para que possa nortear daqui para frente a atuação dos setores da esquerda da América Latina y do Caribe. Hemos entrado ya en contacto con algunos centros de estudios de Panamá, de Colombia, de Ecuador, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Cuba. Un proyecto en el cual no es aventurado pensar desde el punto de vista político en una asociación de estados latinoamericanos. ¿Por qué no pensar en eso? Me han honrado con sentarse esta noche a oír estas ideas de un soldado, de un latinoamericano entregado de lleno y para siempre a la causa de la revolución de esta América nuestra. Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes. E nós chegamos, e eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, evitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. São Paulo foi fundado em 1990 por Lula, Fidel Castro e Frei Beto. A ideia parece que foi do Frei Beto, que passou por Lula, que passou por Fidel Castro, que adorou a ideia. Que era articular todas as organizações de esquerda e restaurar o movimento comunista na América Latina, que naquela altura estava em crise por causa da queda da União Soviética. Quando passaram, no 15º aniversário do Foro de São Paulo, o Foro de São Paulo já tinha mais de 200 organizações que pertenciam a ele, entre as quais tinha partidos políticos legais, organizações terroristas, narcotraficantes, tudo misturado, tá certo? Numa suruba política dos demônios, né? Então dizer que não há associação entre PT e Farc, isso é mentira, porque se não há associação, eles não iam fazer assembleia juntos e tomar decisões juntos e assinar solidariamente. Então a existência da conexão PT-Farc é uma coisa que está documentada nas atas do Foro de São Paulo, assinada pelo seu então presidente, seu Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu tirar uma outra dúvida que toda hora aparece, especialmente no noticiário internacional. Fala-se, eu não acredito nisso, mas eu quero colocar isso na entrevista, de uma aliança, de um eixo Chaves, Fidel e Lula. Então, Boris, você sabe que isso é no mínimo uma piada de mau gosto, claro. E eu te aconselho até não repetir isso. Foi aqui. E devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos. E o Chaves vai fazer muita falta. E eu espero que o Maduro cumpra exatamente o papel que o Chaves ia fazendo para
para a integração da nossa querida América do Sul. Hoje eu estou de alma lavada, porque parecia impossível, há 4 anos atrás, nós 3 estávamos sentados numa mesma mesa, comunicando, finalmente, demos um passo importante em benefício dessa grande nação sul-americana. La victoria de Brasil ha logrado la consolidación para la nueva etapa del avance de las transformaciones y los cambios de América Latina. Es un paso gigantesco del gigante Brasil que viene a reforzar toda nuestra fuerza revolucionaria en el continente. Querían revertir al gran Brasil para después venirse sobre todos nosotros. Como querían derrotar la revolución bolivariana en el año 2013 para luego irse sobre el resto de la América. Diría por ahí alguien que ustedes conocieron, ni lo uno ni lo otro. Aquí lo que va a haber en América Latina cada vez más es revolución, son cambios profundos, transformaciones verdaderas, unión de América Latina. Sabe o que é, querida? Eu preferia que hoje a gente não falasse sobre o Brasil. Eu preferia falar basicamente sobre a Unasul e lá eu prometo que eu faço uma entrevista para vocês. Rapidamente, nós precisamos tomar um rumo, professor. Porque eu vou dizer uma coisa para o senhor. A continuar do jeito que está, pode esquecer. Ou vocês saiam do país, ou vocês se curvem ao comunismo, porque a China já chegou, já chegaram 50 bilhões de dólares em 3 aeronaves, há 10 dias, para aporte de recursos, eu não sabia onde. Hoje eu estou começando a ter uma certa pista do porquê precisou entrar esse dinheiro no país, portanto não é pelo Banco Central. Coisas terríveis estão acontecendo na política de bastidores. A Rússia tem tido uma certa disputa com a China, mas agora eles também já estão aliados. Os dois vão dominar áreas estratégicas do país, com acordos que a Dilma está assinando. Eu estava recordando uma conferência que eu fiz em 1989, com o título O Fim do Ciclo Nacionalista. E eu dizia o seguinte: toda a cultura brasileira, desde o século XIX, ela se estrutura em função do conceito de nação, nacionalidade, nacionalismo e identidade nacional. São 200 anos de busca da identidade nacional. E acontece que, por uma infelicidade, esse país começa a se projetar no mundo no instante em que a época da formação das nacionalidades já acabou e nós estamos vendo a formação de grandes blocos regionais para suprimir as soberanias nacionais e integrar no futuro utópico o governo mundial. Então é a mesma coisa dizer, o nacionalismo brasileiro chegou tarde e nós estamos com um problema. Então, tudo em volta vai nos sufocar e nós temos que usar muita inteligência para ver, nesta época onde tudo está nos cercando para abafar a nacionalidade, conseguir nos sair mais ou menos bem no meio disso. Então precisa muita criatividade, precisa muita audácia, precisa muita inventividade. E bom, eu falei isso em 89. Agora nós estamos vendo a pátria grande se formando e estamos vendo a Rússia e a China comprando o Brasil. Então, quer dizer, nós estamos sendo integrados num bloco regional sem ser consultados e sem que a maioria tenha sequer consciência disso. Enquanto isso, estávamos se preocupando, vamos dizer, com os Estados Unidos. Com aquelas coisas, os Estados Unidos vão invadir a Venezuela, os Estados Unidos vão invadir o Acre. Tem muito milico que acredita nisso. Olha, a política americana na América Latina se caracteriza há mais de 20 anos pela total ausência. Você não tem sequer aquilo que se chama diplomacia pública. Quer dizer, sai uma notícia falsa contra o país, o embaixador vai lá defender. Não tem nem isso no Brasil. Isso quer dizer, a presença americana não existe, mas existe um campo aberto convidativo para a presença russo-chinesa. É isso que está acontecendo dentro dos nossos olhos. Eu pensava nisso em 1989 e ficava desesperado de dizer que ninguém estava prestando atenção nisso aí. Mesmo milicos que dizem que entendem geopolítica, não entendem nada. Se tem 2 ou 3 que tem lá, é muito. E então nós vemos o país inerme diante de esquemas multinacionais absolutamente incontroláveis. E a gente aqui tentando clamar por intervenção militar ou por impeachment. E eu acho que tudo isso, intervenção militar, impeachment,
todo objetivo focal que você puser agora está errado. O que nós temos que fazer é o seguinte: deslegitimar o establishment inteiro. Então, ao pessoal que é anti-intervencionista, eu digo, tá bem, você não quer intervenção militar, então você faça um movimento popular para deslegitimar o establishment, para isolá-lo, para que ele não seja reconhecido como governo. E daí você já criou um princípio de uma nova legitimidade e de uma nova legalidade. E para os intervencionistas, eu digo, você quer uma intervenção militar? Então, sabe o que você faz? Você pare de falar nisso e incentiva o movimento popular para criar uma situação que deslegitime o establishment, tá certo? E daí os milicos irão em sua ajuda. Então, pare de clamar por intervenção militar para os civis, que é o que você está fazendo, e fale com os militares. E com os civis você ajuda o movimento civil. Então, essas coisas convergem. Mas no Brasil, todo mundo pensa, as pessoas não pensam estrategicamente, nem dialeticamente, pensam doutrinariamente, em termos de contra e a favor. Elas pensam o que eu quero, o que eu gosto, o que eu amo e o que eu detesto. Eu digo assim, não vai. Você está tratando a coisa numa clave puramente de preferência emocional. E, nesta hora, é urgentíssimo você ser muito inteligente, muito calmo, tá certo? E muito realista. E tentar, sobretudo, fazer as coisas convergirem e não divergirem em discussões idiotas. Você é contra ou a favor da intervenção militar? Digo, bom, você pega um cara não intervencionista e digo, olha, a situação se agrava, o PT consolida o poder, daí vem os milicos e derruba os caras. Você vai ser contra? Não, ninguém vai ser contra. Não. Você pega um intervencionista e diz, olha, você quer intervenção militar? Quer. Vamos supor que a intervenção militar não aconteça. O povo se reúne, faz uma intervenção civil, derruba esses caras. Você vai ser contra? Não. Então, vocês estão falando a mesma coisa. Quando mudaram a capital para Brasília, o efeito foi exatamente esse, deixar o establishment inatingível. Isso. Para que eles possam resolver tudo entre eles sem que ninguém no país nem saiba o que eles estão decidindo. Tá certo? Então, foi uma hierarquização fora do comum. E a diferença de governo e povo estava assim, ficou assim. Né? Então, ficou tudo difícil. Qual é a solução? Ignorar Brasília, virar as costas, dizer nós não os reconhecemos, nós não os obedecemos, nós não queremos ouvir vocês. Nós estamos criando um novo Brasil, uma nova política brasileira, a partir das raízes na sociedade, a partir da transparência e do discurso franco. Por isso que eu acho que o panelaço é a maior invenção. A coisa mais eficaz que tem no país é o panelaço. Não deixa falar mais. Não deixe falar, não obedeça, não reconheça. Você diz, senhora presidente é o caralho. Você é uma usurpadora, você foi eleito numa invenção, numa eleição com apuração secreta. Você sabe quem inventou a apuração secreta? Foi Andrei Vyshensky, que era um interventor soviético na Látvia. Chegou lá, fez uma eleição com apuração secreta para impor o regime. É uma invenção comunista que os caras estão aplicando no Brasil. E todo mundo aceitou. Todo mundo aceitou. Quer dizer, agora, se você aceita isso, bom, o resto você vai ter que engolir também. Então, não aceitamos, você não é que nós queremos o seu impeachment, você nunca foi presidente. Né? Você foi eleita por fraude, não interessa se roubaram 2 votos aqui ou 2 votos ali, a apuração secreta em si é fraude. Ela nega a condição de transparência, que é a condição básica do exercício do voto democrático. Então, não houve eleição, houve uma fraude monstruosa. Então, não adianta você dizer que houve fraude e continuar chamando de presidente. Se ela aparecer na minha frente, eu digo, presidente do caralho, você não é presidente de coisa nenhuma. Você é um usurpador, você é uma ladra, sai daqui. Nós temos que mostrar o nosso total e profundo desprezo a essa gente. Agora, se nós queremos um ritual democrático, um ritual institucional, etc., bom, então nós vamos cair de novo na mesma marilha. Nós temos que criar novas instituições, desde já, a partir da convivência popular, dos debates na rua, na escola, na igreja. O que nós estamos vendo, Denise, é a Revolução Brasileira. É a famosa Revolução Brasileira, que a esquerda tanto dizia que queria, só que agora não quer mais. Porque agora quem está no poder é ela. Vocês querem conquista melhor do que numa campanha neste país a gente não ter nenhum candidato de direita? Começou a melhorar já comigo e com o Fernando Henrique Cardoso. Já foi um nível elevado. Depois eu e Serra também. Depois eu Acum baixou o nível por conta dele e não por minha conta. Mas agora, se estivesse apresentando os candidatos que eu estou vendo aí, vai ser uma coisa inédita neste país. Se tiver 4 ou 5 candidatos, é todo do espectro de esquerda.
Uns podem não ser mais tão à esquerda quanto era, mas não tem problema. A história e a origem dão credibilidade, sabe, para o presente das pessoas. Essa eu acho que é uma conquista que nós precisaríamos aprender a valorizar. Porque era inimaginável até outro dia que nós chegássemos a esse momento do Brasil. Não ter um candidato que represente a direita. É fantástico. Então você vê um povo inteiro se levantando contra o establishment, a esquerda, que dizia ser a porta-voz da Revolução Brasileira, agora ela é o establishment e tenta sufocar a Revolução, invertendo o vocabulário, dizendo que nós somos os fascistas, nós somos os elitistas. Você vê um país que tem 90% de elite e 10% de povo?